Olá, eu me chamo Dálio Júnior e você está ouvindo o 8º episódio da 8ª temporada do podcast Jornada da Escuta. Esse podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. E no episódio de hoje eu quero refletir contigo uma dualidade que nós vivemos com relação à música. E essa dualidade é prazer e vício. Vamos lá. Você já deve ter usado a expressão, cara, eu sou viciado nessa banda, sou viciado nessa música. Muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Cara, eu sou viciado em tal banda, cara, demais. Ou seja, o vício e o prazer. E por que eu vou trazer essa perspectiva aqui? Alguns dias atrás eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que falava sobre hábitos, enfim. E essa pessoa mencionou, citou uma frase assim, que me chamou muita atenção. O prazer liberta, o vício aprisiona. E aquilo me chamou a atenção. Para alguns, isso pode soar muito irrelevante, muito, como eu posso dizer, trivial. O prazer liberta, o vício aprisiona. Outras pessoas podem levar muito mais a sério, de fato, o vício é uma coisa perigosa, mas tem gente que sente prazer no vício e se aprisiona. Ou seja, estamos falando de um assunto, de uma dualidade, digamos assim, bastante complexa. Um tema de estudos profundos no campo da psicologia, no campo da sociologia, mas o que eu quero trazer aqui de maneira muito rápida, dinâmica, mas não menos reflexiva, é a sua relação com a música, é a nossa relação com a música. E veja só, muitas vezes nós, sem perceber ou percebendo mesmo, afirmamos: cara, eu sou viciado em música, eu não consigo. Eu já conversei com várias pessoas. Quando eu pergunto sobre apreciação musical com alguém, e normalmente as pessoas falam que amam música, que são viciadas, não passam um dia sem ouvir música. E de fato, essa parte eu concordo, não passa um dia sem ouvir música. Mas será que você não passa nem um dia sem escutar música, levando em consideração a diferença que há entre ouvir e escutar? Enfim, o fato é, de fato, quando você fica viciado em uma banda, em um gênero musical, ou eu lembro de uma pessoa que uma vez me disse: cara, eu sou viciado em pagode, e pagode é um gênero musical que eu, durante toda a minha adolescência e fase adulta, início de fase adulta, eu repudiava, eu não gostava de pagode. Quem me conhece há um bom tempo sabe, eu não gostava de pagode. E hoje eu tenho uma visão totalmente ampliada sobre gêneros musicais, sobre música. Então eu consigo escutar pagode tranquilamente, tanto é que eu já fiz práticas de apreciação musical, aulas gravadas trabalhando justamente com pagode, porque não tem nada a ver. Uma vez que você entende, que você começa a realizar práticas de apreciação musical e entender as funções da música, os níveis de escuta, as perspectivas, aí você consegue realmente deslocar essa questão do eu gosto, do eu não gosto. Entendendo que, eu já falei no episódio passado, o gosto, a música boa, a música ruim, é uma percepção coletivamente individual. Enfim, quando a gente afirma com veemência: sou viciado nessa música, sou viciado nessa banda. Recentemente uma amiga minha falou: tô viciado nessa música. Ela colocava sempre nos stories a mesma música: tô viciado nessa música. Ou seja, o vício aprisiona. O vício aprisiona porque a gente fica sempre limitado àquele repertório, naquela música, naquele artista. E só que é um aprisionamento tão inofensivo que nós nem percebemos que a nossa vida, musicalmente falando, numa perspectiva de apreciação musical, ela fica extremamente limitada. E aí é onde começa paulatinamente surgir uns efeitos colaterais desagradáveis, que é o fato de tornarmos-nos intolerantes a outros gêneros musicais. Por quê? Porque estamos aprisionados a este gênero, a um determinado gênero musical, determinado artista, enfim. Entende? Então, de fato, se você usa esse termo, sou viciado nessa música, sou viciado nesse artista, enfim, eu te convido a refletir sobre, a se permitir se desacoplar
dessa perspectiva de vício e começar a pensar que você tem um interesse abrupto, um interesse avassalador. Mas liberte-se dessa perspectiva do vício e busque encontrar prazeres em outras músicas, em outros gêneros musicais. E como que isso vai acontecer? Podem existir vários caminhos. O que eu sugiro, qual é? A prática da apreciação musical. E de que maneira você vai fazer isso? Como você vai se entregar a outros gêneros musicais, a outras músicas, outros artistas? Exatamente assim. Se entregando, se libertando da perspectiva, da postura do julgamento, se desacoplando, ou melhor, tendo consciência dos significados que você já atribuiu a determinados gêneros musicais, como por exemplo, eu tinha atribuído alguns significados ao pagode, à música eletrônica. Houve um tempo também que eu não gostava de música eletrônica, isso bem nos primórdios da minha adolescência, mas teve esse momento, por causa de experiências, de concepções formadas, de concepções coletivamente individuais, das quais eu acreditava como verdade absoluta e impossibilitava de eu ter uma experiência auditiva musical minimamente interessante, porque eu não me permitia escutar, porque eu estava viciado em ouvir punk rock, em ouvir uma determinada banda, e aquele vício me inibiu de outras experiências auditivo-musicais. Então eu te convido a refletir, eu te convido a se auto-observar. O que você é musicalmente viciado? Eu te convido também a se permitir escutar outros tipos de músicas e, de uma certa forma, encontrar o prazer ali. Porque aquela frase que eu ouvi, o prazer liberta, o vício aprisiona, me parece muito coerente com a prática da apreciação musical. Eu costumo falar que a prática da apreciação musical ela é discriminatória. Ela não se prende a um gênero musical. Ela não se trata de vamos apreciar música. Pronto, pega a gavetinha ali, pega a caixinha de músicas que são dignas de ser apreciadas. Sabe por que chama-se apreciação musical? Porque é para apreciar música. Então, se o seu coleguinha tem uma música que ele gosta muito e você diz, não, isso aí não é música, isso é um lixo sonoro. Isso é uma concepção. O que eu te convido a fazer é se entregar àquela experiência auditiva musical. Porque se para você não soa como música, mas para ele soa. Emerge nessa perspectiva e paulatinamente, generosamente, vai tirando as camadas do preconceito para desvelar as belezas. E por fim, por que não, encontrar os prazeres de se escutar aquela música, de se vivenciar aquela experiência auditiva musical. Tá bem? Então essa é a minha reflexão de hoje. Uma vez que você coloca essa perspectiva do prazer como um gatilho de liberdade e o vício como aprisionamento, você entendendo isso, você vai perceber que quanto mais você se entrega a novas músicas, mais livre você se torna para experimentar, para falar sobre música. E não para falar somente aquela música e desdenhar toda uma produção musical à sua volta. Porque você está viciado naquela música. Tá bem? Então é isso. Reflete sobre isso. Você é viciado ou você é uma pessoa liberta? E aqui eu só deixo abrir um parênteses rapidinho. Eu não estou falando que não para você se tornar aquela pessoa eclética. Não, porque eu sou eclético. Toda pessoa que é eclética é um eclético tendencioso a ouvir as mesmas coisas. Isso pode ser pauta para um outro episódio, e será pauta para outro episódio. Apesar que eu já falei sobre isso, já teve episódios que eu falei sobre o ecleticismo.
Mas vamos lá, finalizando aqui. Abandone a postura de viciado em música, viciado nessa banda, e coloque-se numa perspectiva aberta para, enfim, desvelar as belezas e, por fim, o prazer que há em experimentar aquela, vivenciar aquela experiência auditivo-musical. Tá certo? Então é isso. Esse foi o episódio de hoje. Rápido, curto e direto. Finalizando então, agradeço imensamente pela sua companhia, pela sua audiência. Quero te convidar a conhecer a Pé de Bebe, primeiro clube de cafés da Serra Catarinense. Se você, assim como eu, curte, aprecia bons cafés, clica no link na descrição desse episódio para você acessar um link com uma condição especial para você, ouvinte deste podcast. Eu me chamo Dharma Júnior e foi uma alegria imensa passar esse momento aqui com você, certo? Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau! É isso aí, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você curtiu, já sabe, né? Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal e nos encontramos no próximo episódio do podcast Jornada da Escuta. Eu me chamo Dharma Júnior, foi uma alegria muito grande passar esse momento aqui com você. Um forte abraço, tchau! Último golinho.